Olá, eu sou o Guilherme. eh, eu vou apresentar aqui o meu trabalho das relações de Kramers-Kronig. Eu vou apresentar nesse modo de tela mesmo, porque a tela cheia fica meio ruim para ver, tá? Bom, então, eh, o que são essas relações, né? As relações de Kramers-Kronig são relações de causalidade e estabilidade do sistema, né? Então, elas dizem pra gente como que a parte imaginária de um sistema é, se relaciona com a parte real. Então, se você sabendo a relação, sabendo a parte imaginária do seu sistema, você consegue saber a parte real. Ou vice-versa, né? Sabendo a parte real do sistema, você consegue saber a parte imaginária dele. É, elas foram descobertas, né, por Hendrik Kramers e Ralph Kronig, que na época eles estudavam as relações, né, entre o índice de refração e o coeficiente de absorção de um meio, né? Eles estudavam as relações de dispersão, né, da luz. Bom, uma das possíveis formulações, né, dessas relações de Kramers-Kronig são essas equações, a 2 e 3, né? Essa é onde o que, né, é a nossa resposta em frequência do sistema. Então você pode dividir ele em uma parte imaginária e uma parte real. E elas vão ter, né, essa cara aqui. Bom, então, ah, dessas duas equações a gente pode, né, tirar os princípios de causalidade e estabilidade, né? O que que é a causalidade? Causalidade, ela garante pra gente que o sistema ele só pode dar uma resposta depois de ter tido uma entrada, né? Depois de ter tido um input no nosso sistema. É impossível surgir uma resposta do nada, uma resposta sem um estímulo, né? Sem uma entrada. Isso é o princípio da causalidade, né? A propriedade da causalidade. Então ela garante essa linha temporal pra gente, né? Tem que ter vindo primeiro um input e depois o output. O que é a estabilidade, né? A estabilidade, ela diz pra gente que o nosso sistema ele não pode sofrer uma, uma grande variação por conta de uma entrada limitada, né? Então ele não pode sofrer um output, uma resposta ilimitada frente a um input, né, limitado. Ele só pode receber inputs limitados e dar respostas limitadas também, né? Então, por exemplo, um sistema onde eu tenho pequena massa, uma massa muito pequena, num lugar sem gravidade, e eu dou um pequeno impulso nessa massa, né? Essa massa ela vai ter um momento, ela vai ganhar um momento infinito, né? Então é um sistema muito instável, né? O nosso sistema não, o nosso sistema ele vai ser um sistema estável, um sistema onde você dá um input limitado e a saída ela vai ser limitada também, tá? Então aqui eu trouxe um gráfico para ilustrar isso, né? Esse gráfico é um índice de refração. Então, você sabendo ali, né, a gente pode observar que o, essa linha tracejada, que é a parte real do índice de refração, ela está bem próxima, né, das relações de Kramers-Kronig. E, na verdade, eram para elas dar exatamente a mesma, né? Mas elas não dão porque esse modelo é um modelo analítico, né? E na prática não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas a gente pode ver que as relações elas se aproximam muito bem, né, da parte real do nosso índice de refração. Bom, então vou começar aqui com a dedução, né, das relações. E primeiro a gente vai definir o que é um sistema linear, estável, né, ou invariante no tempo, e causal.
a gente vai chamar com essa sigla de LTC, né? Então, um sistema linear, ele tem que satisfazer o princípio da superposição, né? Que é o que está descrito aí nesse nosso primeiro esquema. A gente fala que o sistema ele é invariante no tempo, né? Se para qualquer entrada deslocada no tempo, a resposta for igualmente deslocada, né? Então, o input no nosso sistema é um f de t mais delta t, a saída tem que ser um g de t mais delta t. E a gente diz que o nosso sistema ele é causal porque para existir uma resposta, né, o nosso Q de t, tem que existir antes esse delta t, né, que seria o impulso no nosso sistema. Então a gente pode reescrever a função g de t desse jeito, e a gente vai pegar, né, a transformada de Fourier dela e isolar o nosso termo Q. E onde esse Q vai ser a nossa resposta ao impulso, né, em função da frequência do sistema. E a gente vai abrir, né, o termo da exponencial dele no cosseno e no seno. E a gente vai separar, né, nessas duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Então, essa nossa função Q, ela tem que ser analítica no plano de ômega. E a integral de Cauchy dela, né, nessa região, ela tem que ser zero, né? Sem contar aqui essa singularidade, né? Então a gente vai dividir a nossa integral em três partes. Essa linha vermelha aqui de cima, né, é essa última parte da integral, que vai para zero. A linha preta, que está aqui no eixo do ômega real, né, é essa primeira parte aqui da conta. E essa linha verde aqui, pequenininha, é essa parte do meio aqui, tá? Então, a gente vai simplificando aqui, para quem quiser ver direitinho os cálculos aí depois. Mas a gente vai chegar nessa expressão aqui, né, pro nosso Q. E daí a gente vai reescrever ele de novo, né, separando as partes real e imaginária. E a gente vai partir, né, só de uma delas. Vai pegar só a parte real aqui e a gente vai separar os limites de integração. E depois a gente vai, né, fazer essa troca do ômega linha pelo menos ômega linha, por conta dos limites aqui também. E finalmente a gente chega nessa expressão para a parte real do meu Q, né? E a gente pode fazer exatamente o mesmo caminho para a parte imaginária e a gente vai chegar nessa expressão. Então, finalmente, a gente chegou, né, nas famosas relações de Kramers-Kronig, né, para ficar igual àquela que eu tinha mostrado primeiramente. Basta fazer uma simplificação, né, uma substituição, e você chega nelas aqui, tá? Bom, então quais são as limitações, né, dessas relações? Como eu havia dito, né, o nosso Q ele tem que ser analítico, né? Então a função ela tem que se comportar bem, né? Ela tem que ser suave em todas as regiões, ela não pode ter singularidades. Ela tem que ser um sistema causal, né? O sistema ele tem que ser estável, não pode ser um sistema instável. O sistema ele tem que ser linear, não pode ser um sistema não linear. Então, né, essas relações elas têm algumas limitações aí que a gente precisa ficar atento para elas funcionarem, né? E aqui eu trouxe algumas aplicações, né, em diversas áreas aí da física, não só da física, né, inclusive. Essas relações elas são utilizadas para analisar espectros, né, de absorção e refração. Então, por exemplo, na medicina você consegue fazer diagnósticos através do espectro, né, de tecidos biológicos. Então,
para analisar esses espectros, a gente utiliza essas relações, elas podem ser utilizadas na própria espectroscopia, né, mesmo, pode ser utilizadas na acústica, né, para analisar a dispersão de onda em meios materiais. Ela pode ser usada também na engenharia de materiais, para entender aí as propriedades, né, dos compostos químicos, saber exatamente os compostos químicos dos materiais, né, e dentre outras diversas aplicações, né. Bom, e é isso. Muito obrigado, gente.